A Bíblia é eterna? Até que ponto? A Bíblia é uma obra concluída e preservada? Como Deus preservaria seu livro no mundo onde tudo tende para o fim? Bem-vindos ao canal Do Nada ao Novo. Aqui estudaremos a história humana em sua relação com Deus, desde a criação até a consumação, conforme registrado no livro que Deus legou à humanidade, a Bíblia Sagrada. O vídeo que você assiste é parte de uma série baseada no livro Do Nada ao Novo, O Eterno Socorre o Finito. O tema da nossa narrativa é O Deus que Escreve, e seu assunto central é a história da Bíblia Sagrada, desde quando foi escrita até sua chegada ao Brasil. Que Deus nos abençoe e nos dirija nessa bendita jornada. Parte 1. Perfeição. Deus e suas obras. Nesse vídeo nós vamos tratar a respeito de algumas declarações que a Bíblia dá a respeito das leis científicas. Uma observação então. A Bíblia é uma obra histórica, escrita num contexto histórico e geográfico conhecido. Ela não é fruto de um trabalho acadêmico ou científico. O que destacaremos aqui são algumas citações registradas em algumas narrativas bíblicas, que antecipariam em séculos as pesquisas e consequentes leis científicas. A maioria das narrativas bíblicas descrevem o ponto de vista do observador terreno, como por exemplo, a afirmação que o sol se põe ou se levanta. As declarações bíblicas acerca de algumas leis científicas, até então desconhecidas, encontradas na Bíblia Sagrada, atestam sua sobrenaturalidade. Se não, vejamos. A afirmação de que a luz precede o aparecimento dos corpos celestes é encontrada na primeira página do livro sagrado, milhares de anos antes da confecção de qualquer instrumento de estudo científico. Gênesis, capítulo 1, versículo 3, quando afirma que Deus disse: haja luz e houve luz. Isaías afirma a redondeza da terra no ano 700 antes de Cristo. Ele diz: Ele, Deus, é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Sugerimos ao querido ouvinte que pesquise a respeito da teoria da relatividade geral de Einstein, que busca explicar o poder da força gravitacional que regeria o movimento de objetos no nosso universo, em semelhança à ação que uma superfície não uniforme, como uma rede ou uma cortina estendida, e essa superfície produziria sobre um objeto colocado sobre ela, fazendo mover-se conforme as ondulações na referida superfície. Jó, milhares de anos antes de Cristo, descreve a Terra como um corpo suspenso sobre o vazio e faz menção ao norte vazio deste planeta, que trata da distribuição não uniforme das galáxias, fato descoberto apenas em 1995. Escreveu Jó: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O escritor aos Hebreus trata da física e da mecânica quântica ao afirmar que a matéria é composta por algo que se não vê. Está escrito: pela fé entendemos que os mundos, ou aions, eras ou mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O salmista fala da segunda lei da termodinâmica ao declarar o desgaste da matéria. Está escrito no Salmo 102, versículos 25 e 26. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo,
e os teus anos nunca terão fim. Salomão, rei, compositor, entre aspas aí, biólogo, fala sobre a lei da conservação ao afirmar, consoante a esse princípio, que nada se cria nem se perde, tudo se transforma, além de tratar da movimentação das correntes atmosféricas e do ciclo hidrológico. Está escrito em Eclesiastes 1, versículos 6 e 7. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Vamos tratar agora sobre a eternidade da Bíblia Sagrada. Considerando como verdade absoluta o fato de o Espírito Santo de Deus ser o autor da Escritura Sagrada, como tratamos nos vídeos anteriores, esta, por conseguinte, requererá a Bíblia de si mesma uma natureza eterna, compatível com a natureza essencial do seu autor sagrado, o Espírito Santo de Deus. Está escrito em Eclesiastes 3:14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O salmista também afirma: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, para sempre. Ele continua dizendo: a tua fidelidade ou tua verdade, uma referência à palavra, dura de geração em geração, aqui neste mundo. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles, uma referência à palavra e à terra, eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações ou determinações, porque todos são teus servos. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Testemunhos aqui é uma referência à Bíblia Sagrada. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos, da tua justiça, dura para sempre. Salmo 89 a 91 e também versículos 152 e 60. A Bíblia Sagrada são concedidos alguns atributos divinos, como espiritualidade, em João 6,63 e Romanos 7,14, vivacidade, Hebreus 4,12, regeneração, Tiago, capítulo 1, versículo 18, 1 Pedro 1,23, santidade, Romanos 7,12, eternidade, como já vimos, celestialidade, também lemos no Salmo 119, 89, imutabilidade. Jesus disse o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Jota e tio aqui é uma referência de Jesus às menores letras hebraicas, ou a menor letra do alfabeto hebraico e a menor letra do alfabeto grego. Além da imutabilidade, a Bíblia afirma sua veracidade. João capítulo 17, versículo 17, a sua autoridade e a sua perfeição. A eternidade da Bíblia Sagrada abrange todas as letras de cada uma de suas palavras. É impossível a qualquer criatura, por mais poder que tenha, retirar uma única letra do livro que Deus escreveu. Jesus afirmou, conforme lemos, que as menores letras da Bíblia, o iota grego e o iode hebraico, são mais estáveis que o universo. Lucas capítulo 16, versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. A respeito da autoridade da Bíblia,
ela própria afirma: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. O próprio Deus elevou a sua palavra acima de todo nome. Trataremos agora a respeito da preservação da Bíblia Sagrada. Deus não apenas inspirou a Bíblia, Ele também a preserva e protege. Há alguns fatos que são importantes e interessantes que o estudante da Bíblia saiba para que entenda como Deus tem preservado seu livro sagrado ao longo da história. A Bíblia Sagrada é preservada na terra porque ela é a exata cópia do original que está no céu. Assim como Deus protege seu povo, Ele o faz com seu livro, impedindo sua corrupção ou destruição. Está escrito em Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo, ou eu cuido, ou eu vigio sobre a minha palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Daniel ouve a palavra do anjo que diz a ele: mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. O anjo cita a escritura da verdade, a escritura que está nos céus. Jesus também afirma: pois se chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. João capítulo 10, versículo 35, uma referência ao Salmo. Ao longo da história, o Espírito Santo usou apenas 2 povos para preservar e propagar suas palavras registradas na Bíblia: Israel, na escrita do Antigo Testamento, e a Igreja, na escrita do Novo Testamento ou da Nova Aliança, pois Israel rejeitou seu Deus e seu Senhor, Jesus Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Por quê? Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, ou seja, foram confiadas aos israelitas. Apocalipse 22, 10 e 16 trata a respeito da palavra de Deus e da igreja. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. No período do Antigo Testamento, na gestão israelita, os levitas eram os responsáveis pela preservação e pela cópia das Escrituras. O texto copiado e preservado por Israel, como povo depositário dos oráculos divinos, foi o texto conhecido como o texto massorético. Veja só o que está escrito em Deuteronômio capítulo 9, versículos 24 a 26, a respeito do cuidado dos levitas para com a Bíblia Sagrada. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Agora o versículo 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras dessa lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Depois que Israel rejeitou o Messias, Deus edificou sua igreja para ocupar a missão de Israel como responsável pela preservação, cópia e propagação da Escritura Sagrada, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento.
Aos 12 apóstolos da igreja, Deus outorgou autoridade para continuarem a escrita da Bíblia Sagrada. Quando o último livro da Bíblia Sagrada foi escrito, completando assim a revelação escrita de Deus, os apóstolos confiaram sua guarda, cópia e preservação aos discípulos de Jesus, chamados cristãos. Essa responsabilidade divina é a atribuição de todas as gerações da igreja na terra, pois a igreja é chamada de casa de Deus, onde sua verdade é preservada. Leiamos o que Paulo escreve em 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos, ou aqueles que guardam, mordomo dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus, uma referência à Bíblia Sagrada. Ainda, Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1:11 e 3:15 e 16. Conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ainda, Judas escreve à igreja: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O texto do Novo Testamento, herdado dos apóstolos, foi denominado pelos reformadores do século XVI de texto recebido, justamente porque fora recebido dos apóstolos. No ano de 2014, o Dr. Wilbur Pickering, o mais respeitado erudito vivo dos manuscritos do Novo Testamento, editou e publicou um texto grego do Novo Testamento, baseado nas cópias existentes de um grupo de manuscritos conhecidos como Família 35. Segundo o renomado erudito, sua publicação corresponde à totalidade do texto apostólico plenamente preservado, sobretudo pela Igreja Ortodoxa grega. Ambos os textos, o hebraico massorético do Antigo Testamento e o grego recebido do Novo Testamento, são historicamente conhecidos como o texto tradicional. No próximo vídeo trataremos a respeito de uma história que Jeremias registrou que ilustra sobre como Deus, de uma maneira muito prática aqui na Terra, tem preservado a Escritura Sagrada perfeitamente ao longo desses milênios. Muito obrigado por sua audiência. Considere associar-se ao nosso canal, compartilhar seu conteúdo e deixar seu like ou dislike, se for o caso. Que o Deus da Bíblia Sagrada abençoe você e sua família.